começar uma nova série de vídeos, provavelmente vai chamar Visões, Milagres e Eventos Sobrenaturais. Visões, Milagres e Eventos Sobrenaturais, episódio 1. Mas eu gostaria que fosse um pouco diferente essa série. Eu gostaria que vocês, se pudessem, comentem e falem dos seus contatos com o sobrenatural, das suas experiências estranhas. Eu sou de firme convicção que todo mundo tem. A pessoa pode até escolher não se lembrar, mas tem. E tudo isso, claro, a gente está sendo inspirado por causa do massacre que a ministra do Bolsonaro sofreu, porque quando era criança teve uma visão religiosa divina, viu Cristo. No exato momento que ela ia se matar, ela viu Cristo, ou um anjo que ela achou que era Cristo, não sei, e confortou o coração dela, ela resolveu não se matar. Ela tinha 10 anos. E a esquerda está massacrando ela porque ela é ridícula, medíocre, porque viu Cristo, porque viu algo sobrenatural, então ela é ridícula e medíocre, para a esquerda. Mas antes, vocês estão no canal Brasil sobre tudo, Deus sobre todos, deixem seu like e inscrevam-se, por favor. A questão é, vamos falar sobre eventos sobrenaturais, milagres, contatos com o inexplicável. E toda religião tem o seu rol de elementos sobrenaturais, todo livro religioso tem o seu rol de elementos sobrenaturais, faz parte do que é ser uma religião, é o contato com o inexplicável. E o ateu cético, ele vai falar, a religião surge só para explicar as coisas naturais que ainda não entendemos. Em parte pode ser, mas tem uma grande parte do sobrenatural cristão, pelo menos, sai totalmente do rol de eventos naturais. Aliás, eu vou mais longe. O milagre, o evento sobrenatural, segundo a fé judaico-cristã, é exatamente quando as mecânicas físicas do mundo são rompidas para que Deus possa se manifestar. Porque, assim, toda a vontade de Deus tem uma consequência mecânica nesse mundo. É da vontade dele que nós existimos, mas a forma como nós existimos, ela é mecânica. A gente não existe, não é um milagre a cada segundo, embora seja, de certa forma. Mas existe todo um processo mecânico para que você possa respirar, para que você possa ingerir alimento, esse alimento se tornar energia e o que não é aproveitável ser expelido e tudo mais. Tudo isso é mecânico. As leis irrevogáveis da natureza, a gravidade, as leis do movimento, etc, etc, as formas como o calor funciona, as propriedades da luz, são leis irrevogáveis da natureza. O que é o milagre? O milagre é quando um pequeno segundo, uma interferência cirúrgica de Deus rompe algum tipo de lei irrevogável da natureza. Por exemplo, há um véu entre o mundo físico e as outras planos de existência. Sejam eles inferiores, onde habitam os espíritos e demônios, sejam eles superiores, onde habitam os anjos e Deus e os servos de Deus. Esse véu, ele é intransponível. Porém, há formas de transpor esse véu. E é exatamente aí que reside o milagre, ou a encantação, o encantamento, ou a feitiçaria. Quando você tenta romper para o lado de baixo, para os planos de existência onde moram os espíritos e demônios, você está fazendo uma interferência que vai além do natural e rompe e atinge aquele plano de existência e invoca algum espírito, alguma coisa, algum demônio, e invoca algum dos seres que compõem a fauna desse campo de existência. E quando você faz uma oração, quando você reza, quando você faz uma oração, você implora a Deus por algum tipo de ajuda, alguma coisa, nós acreditamos que essa oração tem o poder de romper o véu da existência, atingir a outra dimensão, atingir os palácios celestiais da outra dimensão que nós chamamos de céu, que nós chamamos de
de morada do reino de Deus, que nada mais é do que uma outra dimensão onde o divino habita, e não só atingir, como atingir o centro de poder dessa região, atingir os ouvidos do próprio Criador do Universo, comover o coração deste Criador e compeli-lo a agir e enviar as suas tropas para auxiliá-lo. É complexo, mas é isso que as religiões pressupõem. É isso que as religiões pressupõem. É claro que tudo isso que eu estou falando é a visão cristã. Uma pessoa das religiões africanas, certamente, não concorda com a minha visão de que os planos inferiores são onde habitam os espíritos. Ela vai achar que são os superiores. Porque para ela, os seres que são os antagonistas da minha fé são os protagonistas da fé dela. Então, é tudo natural e é aí que reside a necessidade do respeito comum. E da mesma forma, o ateu, ele acha que não tem nada, que é só o plano físico e não adianta orar, não tem nada, tudo pode ser explicado de forma natural, tal, e não existe absolutamente nenhum tipo de ser que habite fora do nosso plano de realidade. E essa é a visão dele, tem que ser respeitada. Então, algumas religiões, os protagonistas e antagonistas se invertem, noutras não existem nem protagonistas nem antagonistas, ou não seria bem uma religião, mas uma forma de ver o mundo. A religião muitas vezes é uma forma de ver o mundo. Então, primeiro de tudo, para os meus amigos, os ouvintes que fazem parte de religiões africanas e tal, ou de qualquer outra religião cujos antagonistas e protagonistas se invertam, entendam que essa é tão somente a minha forma de ver o mundo, essa é tão somente a minha fé, e é algo personalíssimo, não implica um juízo de valor sobre a sua pessoa. E, de repente, eu posso estar errado, e você pode estar certo. Mas, se te ofende e tal, você pode parar de assistir. Não ficarei ofendido de forma alguma. Mas vamos falar de alguns eventos sobrenaturais. Primeiro da Bíblia, eu vou falar de uns 3, 4 eventos que eu presenciei. E eu gostaria que vocês nos comentários falassem dos seus eventos sobrenaturais. Sempre lembrando que os eventos sobrenaturais, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. A pessoa pode ter contato com Deus ou com demônios. Com espíritos malignos e tal. Então, o ateu tá ficando doido, né? Nesse ponto do vídeo. Ele, mas não tem nada disso. Não existe essas coisas. Ele tá querendo jogar o celular na parede. Então eu falei, a gente sabe que você acha que não existe, de repente você tá certo, a gente tá errado, mas eu tô falando da nossa visão de mundo, como pessoas cheias de fé. É essa. Isso faz parte da tolerância que é o pressuposto da sociedade humana. Então, como eu estava dizendo, a Bíblia cristã, judaico-cristã, ela é repleta de eventos sobrenaturais. E o primeiro evento sobrenatural da Bíblia cristã, o primeiro milagre, a primeira acontecimento impossível, segundo as leis naturais que nós temos, é a criação do universo. Eu sempre digo que assim, eu posso até estar errado em ter escolhido a fé cristã, mas eu certamente escolhi a fé mais honesta de todas, a religião mais honesta de todas. Porque a minha religião é a única que você pega o livro religioso, a Bíblia Sagrada, o primeiro verso fala tudo o que você precisa saber. Se você não concordar com o primeiro verso, você pode fechar a Bíblia e nem ler mais. Porque o primeiro verso diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, no princípio Deus criou absolutamente tudo, o universo. Tudo Deus criou. Não acredito nisso. Fecha a Bíblia. Não leia mais. Pode parar. Se você não vai acreditar no pressuposto básico, o maior milagre de todos é esse. Eu tenho um amigo ateu que fala, mas como que você pode ser cristão, acreditar que Cristo ressuscitou? Que absurdo. Daí eu cheguei para ele e falei, amigo, eu acredito que Cristo criou o universo. Como é que eu não vou acreditar que ele ressuscitou? O que é ressuscitar para uma pessoa que criou o universo inteirinho? Os céus, a terra, o tempo, o encadeamento de eventos que a gente chama de tempo, passado, presente e futuro, o espaço, ele criou absolutamente tudo. Tudo. Como que eu vou acreditar que ele não ressuscitou?
Ele é capaz de criar absolutamente tudo, mas ressuscitar é difícil demais. Ah, não, ressuscitar não dá. Quer dizer, é quando o crítico acaba se tornando mais medíocre do que o religioso que ele critica. Ele deveria ter que falar assim, como você pode acreditar que Deus criou o universo? Daí eu vou falar, realmente, esse é o empecilho máximo. Esse é o pedágio máximo que o cristão tem que pagar. O primeiro pedágio para aderir a essa fé é acreditar que Deus criou o céu e a terra. Se você não acreditar nisso, não sobra absolutamente nada. Absolutamente nada. Esse é o primeiro de todos os pressupostos. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Já falei, a criação é o primeiro milagre. Quando Deus vinha conversar com Adão e Eva antes da queda, antes de ser criado esse véu que impede que a gente tenha o contato com o divino, esse é um milagre, é um sobrenatural que se manifestava. Os anjos que vinham visitar a Abraão, a visão que Israel teve da escada, um portal dimensional por onde subiam e desciam anjos. Os dois anjos que vieram salvar Ló da cidade de Sodoma e Gomorra, e depois o fogo que desceu do céu para consumir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado. O nascimento sem cópula, o nascimento sem inseminação por um homem de Cristo é um evento sobrenatural. Os milagres que Cristo realizou, a sua morte, sua ressurreição, as visões que Paulo teve de Cristo, a visão, a viagem no tempo que João, o apóstolo, fez, ele viajou até o futuro para ver o arrebatamento, para ver os eventos que se desencadeariam no final dos tempos. No livro de Apocalipse trata sobre o final dos tempos. São infinitos, são milhares e milhares e milhares e milhares de milagres, eventos inexplicáveis e contatos com o sobrenatural contidos na Bíblia. Agora, se você fala, a partir de hoje eu sou cristão, acredito que Cristo morreu por mim, ressuscitou para me salvar, e eu acredito que se eu crer nele, eu vou ter a vida eterna e não irei para o inferno e estou salvo. Mas eu não acredito em milagre. Tem alguma contradição muito grave aí, porque como que você acha que você não vai presenciar o sobrenatural na sua vida se você aderiu a uma fé que é sobrenatural o tempo todo, é o tempo inteiro. A Bíblia inteira é evento sobrenatural depois de evento sobrenatural. As pessoas, como que esses cristãos são medíocres, acreditam nisso, naquilo. A Bíblia inteira é isso. A cronologia histórica da humanidade, mas sem ficar escondendo os eventos sobrenaturais que estão por trás dos eventos mecânicos. Então tudo bem, então acho que deixei bem claro que existem sim, pelo menos na fé cristã, muitíssimos eventos sobrenaturais que ocorrem. Aliás, essas fotos aqui podem até ser montagens, são só uma forma de exemplificar o que eu estou falando. Então o que acontece? Eu vou dar alguns exemplos de situações que eu acredito que foram milagres ou que para mim são bastante inexplicáveis, assim. Algumas delas, os mais céticos poderão falar, isso é uma coincidência. Outras dificilmente você poderia dizer. E sempre lembrando que o sobrenatural pode ser tanto maligno quanto bom. Você pode ter contato com o mal ou com o bem. Gostaria que vocês falassem mais sobre o contato com a parte boa, em vez de... Até para a gente evitar conflito com outras religiões. E nos comentários. Eu vou dar um exemplo. Havia uma época na minha vida que eu fui ateu até os 29 anos, mais ou menos. Tive um ou outro contato com igreja, essas coisas, mas basicamente eu nunca acreditei muito, até os 29 anos. Mas teve um evento que a família tinha uma base cristã, então sempre teve
planeando a minha volta, o imaginário, ou até o conhecimento do que seria o cristianismo. E quando eu tinha uns 18, 19 anos mais ou menos, eu trabalhava num escritório e eu desenhava para eles, fazia uns desenhos de casas, essas coisas assim, de estruturas e tal. Mas eu era bem moleque, ainda tinha 19 anos, e como era um escritório vazio, assim, o andar que eu ficava só tinha eu ficava ouvindo música e desenhando, ouvindo música e desenhando. E eu ouvia muito heavy metal naquela época, e eu tinha comprado um disco tributo ao Black Sabbath, a banda de heavy metal inglesa, e eram várias bandas tocando músicas dessa banda chamada Black Sabbath. E nesse disco tinha uma música chamada Nativity in Black. E ela era um cover feito por uma banda americana chamada Ugly Kid Joe, de uma música do Black Sabbath. Para quem não conhece, Black Sabbath é uma banda que tem letras e temas bastante sombrios, assim, quase que satânicos mesmo na música deles. São muito ligados ao ocultismo e tal. E eu tava ouvindo essa música e quando eu eu tinha acabado de comprar o disco e tal. Daí tem um determinado momento da música, não lembro exatamente o que acontecia, mas mudava um pouco o tom da música e ficava mais sombrio, assim, como o vocalista começava a falar umas coisas meio macabras, assim, meio satânicas, e o instrumental ficava mais denso, mais sombrio também. E eu me lembro que eu comecei a me sentir meio incomodado com aquilo. Tava sozinho lá. E era quase como que se o ar estivesse ficando mais pesado na sala onde eu estava. E quase que eu posso assim assegurar a vocês que eu comecei a ouvir uma espécie de uma respiração assim na sala. Como se fosse um animal respirando. Uma coisa muito bizarra. Assim, imagina se você vê um animal, não sei explicar, se você ouvir um animal grande respirando. Daí eu apertei o botão do computador, o disco saiu, o CDzinho saiu da prateleirinha lá, sabe como é que chama aquilo? E aquilo, as coisas que o vocalista estavam falando, na época eu já entendi um pouquinho de inglês, me perturbaram todo. Para mim, embora eu não fosse ateu e tal, eu achei tão perturbador aquilo, embora eu tivesse 19 anos, fosse um completo idiota. Mas eu já naquela idade, alguma coisa era tão perturbadora naquilo que eu peguei o CD e eu quebrei o CD em dois. Naquela hora que eu quebrei aquele CD em dois, eu ouvi um grito terrível, mas terrível, 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 terrível. Assim, muito alto. E é como se um vento assim, tivesse saído da sala. Então, foi talvez um dos primeiros eventos sobrenaturais assim, da minha vida. Foram esse. E foi um evento negativo. Eu não sei. Pode ser alguma coisa na minha cabeça e tal, mas foi a primeira vez que eu senti o véu se rompendo e alguma coisa estranha acontecendo na minha vida. Depois, quando eu havia me tornado cristão, já havia me tornado cristão born again, aceitado Cristo, já estava vivendo como cristão bem mais velho, eu já tinha 29 anos e tal. Eu estava numa situação bastante precária, assim, bastante precária. E eu frequentava uma igreja, encontrei uma igreja que eu gostei muito, que não precisava pagar dízimo, você dava quanto você queria, quando você queria, ninguém precisava saber. Às vezes eu dava até mais do que o dízimo, às vezes não dava nada, eu deixava Deus mandar. Eu achava que Deus conseguia falar no meu coração tudo que Ele queria de mim. Vai aqui, vai ali, faz aqui. Eu estava super empolgado, eu acredito até hoje, na verdade. Como eu era aos 29, quando eu me converti, eu sou até hoje. E eu estava numa situação, assim, financeiramente muito ruim, muito ruim. Não por causa de contribuir com a igreja, nem nada disso. Era uma questão minha. Estava trabalhando num serviço legal, mas não sobrava. Eu mal tinha para pagar meu aluguel, para manter meu carro andando. Eu tinha um carro horrível, totalmente quebrado, muito ruim mesmo. Mas estava felicíssimo. Estava super feliz, porque eu tinha uma vida absolutamente vazia até os 29 anos. Enquanto eu fui ateu, a minha vida foi uma merda, bem dizendo.
quando por um evento sobrenatural, que eu talvez conte no outro vídeo, porque é muito longo para contar, mas a minha conversão foi assim, daria um filme de horror, a minha conversão para o cristianismo. Um filme de horror com final feliz, bem dizendo. Mas eu não vou contar hoje. Mas o que aconteceu? Eu tava felicíssimo, eu não percebia a situação precária que eu tava, comendo mal, andando com um carro que quebrava o tempo inteiro, morando de aluguel num lugar horroroso, e mal tinha, embora eu trabalhasse e ganhasse bem, não sobrava absolutamente nada, assim, era estranho. E eu fui na igreja que eu gostava de ir, e daí chegou na hora do sermão, tal, que nessa igreja em específico a gente chamava de hora da palavra. E daí o ancião, porque nessa igreja não tinha pastor, a gente chamava de ancião e cooperador, quem atendia. Daí o ancião tava fazendo o sermão dele, que a gente chamava de palavra, chama de palavra. E daí ele parou o assunto. Eu tava todo contente lá, ouvindo, felizão da vida, sentado no cantinho, nem conversava com ninguém, gostava de ouvir a palavra e cantar com o pessoal, orar, e era isso, mas não interagia muito, não. Daí ele falou assim, o ancião falou que Deus tinha um recado para alguém. E eu ouvindo, como eu ouvia tudo, ele falou assim, olha, Deus decidiu que está na hora de mudar alguma coisa na sua vida. Tá na hora de mudar um pouco o seu caminho. E ele quer entrar e quer entrar com uma grande bênção na sua vida. Só que ele precisa de uma rota de entrada, ele precisa de uma porta para entrar, e ele vai fazer um teste essa semana contigo, e se você passar, ele vai ter o direito, a porta para entrar com toda essa mudança que ele quer. Eu achei interessante, guardei no meu coração, como eu sempre guardava tudo que falava, seja bom ou ruim. E beleza, saí, fui trabalhar. Daí eu tava andando na cidade, uns 2 dias depois, tava com umas coisas para fazer e tal. E daí um homem me parou, falou, moço, eu falei, pois não. Eu pedi uma coisa para você, eu tô morrendo de vontade de tomar um café. Muita vontade mesmo. Você não pode me dar uma moeda para eu tomar um café? E daí eu não sei, poderia. A gente sabe que quando a pessoa pede dinheiro, pode ser um bebum, pode ser um drogado. Mas tinha alguma coisa diferente nesse homem. Não que eu não daria se fosse um bebum ou drogado, mas talvez eu, em vez de dar dinheiro, ia tentar convencê-lo a ir até um bar e comprar um salgado, alguma coisa. Mas não sei, eu sou tão sincero que ele falou. Já aconteceu com vocês, de vocês ouvirem uma pessoa falando e vocês terem certeza absoluta de que é verdade, assim, nada de dúvida resta? Foi o que aconteceu. Eu tinha tanta certeza de que ele ia realmente tomar um café com qualquer dinheiro que eu desse para ele. Uma certeza tão enorme, e é muito raro eu ter certeza de alguma coisa, que eu falei, olha, é o seguinte, eu nem sei quanto dinheiro eu tenho na carteira, o quanto tiver é seu. Daí eu abri a carteira e pro meu azar, talvez tinha bastante dinheiro, que eu acho que eu tinha sobrado de alguma coisa que eu tive que fazer, tinha uma quantidade razoável de dinheiro. E daí, bom, como eu já tinha falado, daí eu peguei tudo e entreguei para ele. Daí ele olhou bem nos meus olhos e falou, Deus abençoe. Daí eu falei, amém, todos nós. Virei, daí eu falei, peraí, esse cara é muito estranho, né? Porque ele tinha uma barba, assim, meio cinzentada, um cabelo meio acinzentado, os olhos bem verdes, assim. E te usava uma roupa meio esquisitona, assim, sabe? Uma roupa meio de uma cor só, não sei. Mas meio surrada, assim. Quase como se tivesse... Não sei explicar o que tinha de diferente, né? Daí 1 segundo depois que eu virei, eu falei, mas que cara estranho. E virei de volta pra ver e não tinha mais ninguém. E assim, daquela semana em diante, em questão de 3 meses, assim, mudou absolutamente tudo na situação que eu tava. O dinheiro começou a sobrar, eu consegui construir uma casa em coisa de 4 meses, assim, apareceu um terreno para eu comprar por 1/3 do que valia, com escritura, tudo certinho, e num lugar bom. Apareceu só começou a sobrar dinheiro a ponto de eu conseguir construir uma casa.
sobrou dinheiro a ponto de eu conseguir trocar o carro que quebrava o tempo inteiro quebrava. E em coisa de 6 meses, desde aquele evento, absolutamente tudo na minha vida, na parte financeira e tal, mudou por completo. E quando chegou ao final desse processo, quando eu percebi que aquele ciclo estava encerrado e seria a vida normal dali por diante, eu entendo que Deus permitiu que eu lembrasse exatamente tudo o que aconteceu e que aquele evento foi o ponto de virada. Então, a minha forma de ver, quando na igreja que eu estava, o sermão, Deus inspirou o pregador a falar, olha, você vai ter um teste para abrir a porta. Vamos ver se você aceita a chave. Deus, assim, minha forma de ver, Deus mandou um anjo, fez um testezinho para ver se tinha alguma caridade no meu coração, que é importante para o cristão. E como, por sorte, graças a Deus, eu abracei aquela oportunidade, não endureci meu coração, Deus pôde entrar com as bênçãos. Então esse foi um evento sobrenatural. Para mim foi sobrenatural, porque a forma como mudou e a intensidade... Não é pela questão dos bens materiais, é pela questão da forma como foi feito. Porque eu estava felicíssimo, com o carro todo quebrado, morando de aluguel em um lugar horroroso. Eu tava muito feliz. Sabe quando você tá tudo, para quem olha de fora, a sua vida é horrível, mas você tá felicíssimo? Eu tava muito bem. Mas às vezes, na minha forma de ver, Deus tem um caminho melhor para nós. Então esse foi um evento sobrenatural que eu presenciei. Vou falar só mais um, acho que acho que nem dá mais tempo, deixa eu ver quanto tempo a gente tá. A gente já tá 26 minutos, fica para a próxima. E se vocês gostarem, a gente faz mais episódios, mas eu gostaria de falar dos seus eventos sobrenaturais e não só dos meus. Mas dava para fazer uns 200, 300 vídeos desses, assim, porque bastante coisa acontece. E eu acho que na vida de todo cristão, e se você é cristão e você acha que não acontece, você não está prestando atenção, porque acontece sim. Ou você não está lembrando, ou você não está entendendo o que está acontecendo, mas acontece sim. Você pode até não estar percebendo, mas sempre acontece. E como sempre, minhas desculpas aos ateus e as pessoas de outras religiões. Esse foi um vídeo quase que 99% para os cristãos, eu sei, mas às vezes é assim, às vezes a gente tem que ir com o pessoal que é da nossa turminha, e não que vocês não sejam da minha turma, mas vocês entendem o que eu quero dizer.